Você já achou o Salmo 55? Amém. Podemos ler? Amém. Salmo capítulo 55, versículo de 12 a 14. A palavra de Deus diz assim, ó: porque não é um inimigo que me afronta. Se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia que se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Juntos nós entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, que nos sustenta, que nos guarda, que nos traz até aqui nessa noite para falar conosco, para falar aos nossos corações, Pai. Nós queremos te render graça, Senhor, porque o Senhor amou a nós primeiro, Pai, e queremos engrandecer teu santo nome, porque teu Espírito Santo faz morada dentro do nosso coração nos dias de hoje. Pai querido, queremos colocar diante de ti a vida da Daniele, da Vanderleia, da Serli, da Celisa, da Bela, do Gabriel, da Vitória, do João, do Alcemir, da Suzana, da irmã que precisa de uma cura nos olhos ali, pessoas que precisam de cura, libertação, proteção, salvação. Pai querido, Deus amado, nós queremos pedir da tua graça, do teu favor imerecido aqui nessa noite também, declarando, Pai, que só o Senhor é rei nesse lugar e que repreendendo desde já todo ladrão da palavra. Deus querido, em nome de Jesus, opera no nosso meio para louvor da tua glória. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o Salmo de número 55, como nós acabamos de ler e contemplar aqui, é um salmo que mais uma vez o seu compositor é o rei Davi. Davi, um homem conhecido por mim, por você, por esse irmão que está do seu lado. Davi, homem que marcou a história do povo de Israel. Davi, um pastor de poucas ovelhas, como diz a palavra de Deus. Davi, o menor da sua casa. Queridos, quando nós olhamos para Davi, nós, antes de mais nada, nos dias de hoje, nós podemos notar a história e ver um homem que marcou uma nação que hoje é das mais tradicionais no mundo, ao ponto de da bandeira de Israel, bem no centro, entre duas listas azuis, ela tem a estrela de Davi, marcada ali naquela bandeira. Aquela época, tal qual no dia de hoje, muitos olham para Davi e vê o rei Davi. Homem de guerra, homem que trouxe a arca. Davi, o rei, que quando acontecia determinados tipos de situações, ele montava no cavalo e partia em perseguição aos seus inimigos. Pegava a espada, cortava a cabeça, abatia gigantes. O rei Davi. Quem olhava para aquele homem naquela época, poderia, se eu pudesse parafrasear, ver um super-herói. Mas Davi, quando pequeno, quando na sua tenra infância, a palavra de Deus garante que Davi era o menor da sua casa. Este Davi o que morava numa casa onde tinha vários irmãos e ele era o caçula daquele lugar. Ora, queridos, Davi era um homem experimentado, era um homem que quando nós olhamos para o livro de Salmos, nós vamos contemplando, por exemplo, no Salmo de número 3, quando Davi relata ali um dos sentimentos que ele tem, e ele relata que ele sente temor. No Salmo de número 86, quando nós lemos também, nós vemos ali o compositor Davi falando que ele está angustiado. No Salmo de número 43, Davi compõe mais uma vez. Ele é um homem que ali, quando está compondo, ele está dizendo que ele se sente abatido, ele está dizendo que se sente abandonado, ele se diz ali que ele encharca a cama de tanto chorar, como foi dito no Salmo de número 6. Afinal de contas, Davi, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem era Davi? Quem era esse homem com essa alcunha, com esse nome? Quem era esse rapaz que ali, nesse momento que ele compôs esse salmo, ocupava o trono? Quem era Davi? Davi, será que ele era o rei
Davi será que era aquele homem valente que partia e ia para a guerra? Ou Davi era o menor da casa do pai dele? Davi era aquele homem valente que pegava a espada, que pegava a lança, que partia para cima dos inimigos? Ou era aquele que quando se deitava na cama, ele chorava angustiado e escrevia no Salmo que ele estava, por exemplo, com medo daquela guerra que se aproximava da vida dele? Ora, quem era Davi? Aquele homem valente? Aquele homem que, vamos dizer assim, não levava desaforo para casa? Ou será que era aquele homem, como diz em outros salmos, se sentia angustiado e com medo? Quem será que era Davi? Davi, será que ele era o rei? Ou será que Davi era o menor da casa dele? Queridos, entenda bem, e deixa eu te contar uma coisa, e aqui vamos apenas polarizar nessas duas situações, de quem era Davi, o homem valente, o rei valente, ou o menor da casa dele? Quem será que era Davi nessa altura da vida? Deixa eu lhe dar uma resposta para você não sair daqui fazendo pensamentos e conjecturas a respeito dessa situação. Davi são esses dois, querido. Davi, ele era o menor da casa que se tornou rei, ou ele era um rei que era o menor da casa dele? Deixa eu te dar uma pequena ilustração e trazendo isso para a nossa vida, trazendo para mim, trazendo para você, porque nós não somos muito diferentes desse rei Davi, desse menor da casa do pai dele. Nós não somos diferentes desse homem. Você é aquela mulher que acorda todo dia 6 horas da manhã, sai para trabalhar, entra no trem dando cotovelada nos outros para poder se assentar num lugar melhor, chega ali no lugar onde você trabalha, varre, passa, costura, passa a tesoura, faz o que tiver que fazer, mata um leão por dia. Eu posso ouvir um amém por conta disso? Você é esse homem, você é essa mulher batalhadora e guerreira. Glória. Aleluia! Mas, queridos, ainda que você não creia, você é essa pessoa que batalha, que luta, que desbrava, que sustenta a casa. Mas você também é aquele que de noite de repente chora no leito. Você de repente é aquele que chora também no travesseiro toda noite pedindo: Deus, tem misericórdia de mim, Deus, me ajuda. E aí de repente, quem pudesse te acompanhar 24 horas por dia e te olhasse chorando na noite antes de dormir, não contemplaria que você também é aquela pessoa que lutou, que batalhou e que chegou aonde você chegou. Quem olha essas duas personas diferentes não consegue de repente ver dentro da mente como pode essa pessoa viver dentro do mesmo corpo. Aquela pessoa que luta, como pode Davi, na sua tenra infância, ter se agarrado com o leão para arrancar uma ovelha da boca dele, e depois, chegando no adulto, que é quando ele deveria se sentir mais seguro, ele fica com medo da guerra que se aproxima. No outro dia eu li algo na internet que dizia uma frase curta, simples e direta, mas que para mim pelo menos fez todo sentido. A frase dizia assim: agora você entende quando seu pai ficava sentado olhando para o nada. Eu li aquela frase e falei: meu Deus, isso faz todo sentido agora. Hoje em dia, olhando para o meu pai, quando meu pai ficava lá sentado na varanda lá da minha casa, no Meia, posso ouvir o misericórdia por conta disso? Meu pai lá sentado naquela cadeira de balanço, pitando o cigarro dele, olhando para o horizonte, pensando a respeito da vida. Eu falava: pai, você está pensando no quê? Que criança pequena é curioso, só quer assuntar. E meu pai falando: não estou pensando em nada não, meu filho. De vez em quando eu paro também na janela, fico olhando para aquele mato perto da minha casa, e eu realmente não estou pensando em nada, mas ao mesmo tempo eu estou pensando em 1 milhão de coisas. As inseguranças de um homem de que tem hoje 40 anos. Você de repente tem um pouco mais, tem 50 e 60, e você hoje em dia falou assim: caramba, será que meu pai, com a idade que eu tinha, ficava pensando essas coisas que eu fico pensando também? Porque afinal de contas, quando nós somos pequenos e olhamos para o nosso pai, a gente jamais imaginou que o pai da gente, com a idade que nós temos, ficasse inseguro
com situações com relação à vida. Olha para esse crente aí que está do seu lado, olha para ele aí que já com esse cabelo grisalho bonito que ele ostenta, fala: crente, é normal se sentir inseguro, porque eu sei que você se sente também. Porque tal qual seu pai fazia, hoje em dia você para e fica olhando para o horizonte pensando: meu Deus do céu, minha filha vai ter um neto, e agora? Meu Deus do céu, meu filho cresceu e não toma juízo. As preocupações, elas só vão, queridos, mudando. E assim como Davi era o menor da casa dele, que hoje era um rei, hoje, de repente, você não tem uma coroa na sua cabeça, mas você tem um reinado, que é aquela casa singela onde você mora, e eu posso ouvir um glória por conta disso, e ela te traz preocupações, te traz coisas ao seu coração, e você, sendo rei, jamais imaginou que a vida do reinado fosse dessa maneira. E hoje, olhando, se você ainda tem a oportunidade, de repente, de pegar o telefone, ligar para o seu pai e perguntar: pai, hoje eu estou com tantos anos de vida. Na minha idade o senhor também pensava isso. Está arriscado seu pai falar: olha, isso, eu não pensava não, mas eu pensava algo parecido. É natural se eu perguntar para o meu pai hoje: pai, você tinha medo com o que eu visitava na internet? Meu pai vai falar: olha, meu filho, eu não pensava nisso não, até porque na sua época não tinha internet, mas eu tinha medo das más companhias para a sua vida. E aí você vai ver que você e o seu pai, se parecem bastante. Que você e sua mãe andam ali lado a lado. Por mais que você tenha dito: não vou fazer o que minha mãe fez, não. Queridos, entenda bem que o rio só corre para o mar. E a sua história, ela vem impregnada no seu DNA. E por mais que de repente você queira não fazer, quando você se olha no espelho e vê essa careca que está brotando, você fala: meu pai aí de novo, Porque fica gravada ali. E aí a palavra de Deus para o meu e para o seu coração, através do conforto do Espírito Santo, é que não era só Davi que era o menor da casa e se tornou rei. O Davi que ali estava, que de repente ele, quando se olhava no espelho, eu não sei qual era o apelido de Davi, a palavra de Deus diz que Davi, quando era pequeno, de repente ostentava algumas sarnas, um cabelo vermelho. Qual será que era o apelido de Davi dentro de casa? Eu tenho ainda um primo que ele era ruivo, ou melhor, ele é ruivo, e quando nós éramos pequenos, nós chamávamos de arroto de suquita. Conforme o tempo foi passando, ficou só arroto, ficou só suquita, ficou ferrugem. Como será que era o apelido de Davi? Qual era o seu apelido quando você era pequeno? Bequinho, de repente? Teve alguém aqui uma vez que falou que era Bequinho. Foi aqui? Foi você? Tá rindo porque era você. Foi você? Confessa o seu pecado. Foi você? Eu não lembro quem foi, querido. Mas quem era você na sua casa quando você era pequeno? De repente hoje, você é o chefe de uma repartição. Mas quando você olha no espelho, você vê o suquita ainda. Você hoje ostenta um título, você hoje ostenta uma casa que você tem que tomar conta. Mas quando você olha no espelho, você vê aquele garoto ainda, o menor da sua casa. E aí quando você olha, assim como Davi, mas Davi, você hoje é rei, mas ainda sou o menor da minha casa quando eu olho no espelho. Mas você tem um reinado para tomar conta, você tem um império para governar, você tem situações para que você tenha que tomar conta. Ah, queridos, mas quando eu me olho no espelho, eu só vejo... Quem você vê quando você olha no espelho? E aí, o Espírito Santo, ele te trouxe aqui nessa noite para falar para você que você é ainda essa criança ainda. Que quando você olha no espelho, as dúvidas, as incertezas acerca do amanhã, do que vai ser da sua vida, elas invadem o seu coração. Mas você também é um rei, você também é uma pessoa que governa, você é uma pessoa que batalha, você é uma pessoa que vira o cativeiro do avesso, você é uma mãe de uma criança, você é o pai, você, quem sabe, está sendo promovido para avô, você é todas essas figuras, queridos. Histórias, queridos. Histórias.
Você de repente olha para a sua história e quando você olha para o espelho, você fala, eu sou o filho de fulano. Eu sou o filho de Beltrano. Eu sou o marido de fulano, eu sou a esposa de Beltrano. E por que eu estou falando isso? Esse monte de exemplo. Porque, queridos, você é isso tudo. Você tem uma história. Você tem a sua biografia. Você tem as suas mazelas. Você tem os seus traumas. Você tem a sua história que, graças a Deus, está sendo escrita. Eu posso ouvir um glória por conta disso, porque a sua história ainda não acabou. A sua história, ela foi escrita, a sua história está sendo escrita e a sua história vai continuar sendo escrita. Porque Deus ainda tem um plano com a sua vida. Deus ainda tem algo para fazer. Deus ainda tem planos, desejos e necessidades com a sua vida que Ele não largou de mão. E Ele quer trabalhar com aquela criança que era pequena. Eu posso ouvir um glória por conta disso. Ele quer trabalhar com essa mulher de fibra que hoje em dia está aqui assentada. Eu posso ouvir um aleluia por conta disso. Ele ainda tem planos com esse homem que de repente olha para a sua história e fala, mas eu já vivi demais. Mas Deus ainda tem muito para fazer na sua vida. Deus ainda tem algo para escrever ainda. Deus ainda tem uma história para ser escrita. Deus ainda tem planos para fazer com o pequeno Davi ou com o rei. Não importa como você se enxerga. A palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor, que você é filho de Deus, que você é co-herdeiro do reino e que um dia você vai morar no céu. Não importa como você se vê. Seja de repente uma mulher que não tem marido ou uma mulher que é bem casada e cheia de filhos. Queridos, olhe para cá um instante, porque você é filho de um Deus Altíssimo que te resgatou do pecado, do esquecimento onde você estava largado e te deu uma nova história, querido. Dê uma salva de palmas ao Senhor e aproveita que você está aplaudindo. Olha para esse crente aí que está do seu lado e pergunta, crente, quem é você? Quem é você, crente? Você é aquela criança pequenininha, hoje você é o doutor em que você se tornou. Aleluia. Você é o avô, você é o filho, você é o neto, você é o pai. Amém. Você é o marido, você é a esposa. Quem é você? Entenda que independente de como você se veja ou como a sua história se apresente diante de você, antes de mais nada, essa é a sua história. Por vezes a gente fala glória, por vezes misericórdia, porque a nossa história é assim. Ela vai caminhando e tem horas que ela vai mais para lá, tem horas que ela vai mais para cá, tem horas que você tira nota 10, tem horas que você tira nota 0. Porque isso é a vida, queridos. Mas graças a Deus que você tem um Cristo que te resgatou e que te amou primeiro. Nesse salmo que nós lemos aqui, especificamente nesse trecho, que é o qual nós queremos focar, mas depois você pode ler o Salmo de 55 todo na sua casa, porque Davi, ele começa falando justamente a respeito da visão que ele tem acerca dele, da visão que ele tem acerca da situação que o cerca. Davi, ele começa clamando a Deus para que Deus ouça o clamor e a súplica dele. Davi, se assim eu posso dizer, ele está passando ali por uma crise de fé, no momento que ele está enfrentando algo que veio ao encontro da vida dele e que abalou as estruturas de Davi. Porque tem certas horas na nossa vida que acontecimentos vêm e batem no nosso peito e nos tiram do prumo. Tal qual quando a gente de repente está andando de moto e pega uma poça de óleo, que a moto ela perde o controle e a gente acaba caindo. Aquilo vem sem dar aviso e por vezes você nem vê. Quando você se dá por conta, você já está caído no chão e fala, meu Deus, o que aconteceu? E aí quando você olha para trás, você fala, meu Deus, tinha uma mancha de óleo aqui e eu não vi. Algo que chega sem dar aviso, te tira do prumo e te joga no chão. Esse tipo de situação é o que estava acontecendo com Davi nesse momento. Me pergunte o que era, Rogério. O que era? Queridos, entenda que Davi ele passava por uma situação que englobava a casa dele. Davi, ele tinha dentro do convívio dele social diário,
algumas pessoas que faziam parte do métier, das amizades dele. E eu quero destacar aqui nessa noite 3 nomes. Primeiro, o nome de Davi. Repita comigo, Davi. Um outro nome que eu quero colocar aqui gravado, eu quero que você repita, é Aitofel. Repita comigo, Aitofel. E o terceiro nome que eu quero falar é do terceiro filho da linhagem de Davi, um homem chamado Absalão. Ih, nem precisou pedir, viu? O pessoal já foi? Queridos, 3 homens. Davi, o personagem principal, e 2 homens que o cercavam. 2 homens de suma importância para a história de Davi. Aitofel era aquele braço direito no reinado de Davi. Era o homem ali que quando ele sentia sede, ele falava: Aitofel, me traga uma água, ele trazia. Aitofel, me dá um conselho aqui, amanhã tem Flamengo e Botafogo, para quem eu torço? Aitofel trazia ali um conselho para ele. Aitofel, amanhã eu não sei se eu caso ou compro uma bicicleta, o que eu faço, Aitofel? Ah, Davi, faça tal coisa. Aitofel, saúde se espirrar. Aitofel era aquele homem que estava ali junto de Davi para o que desse e viesse. O braço direito de Davi. O homem que estava ali dioturnamente andando com Davi para cima e para baixo. O amigão. Era o chororó do Chitãozinho. Era a asa do avião. Era o bochecha do Claudinho. Era o amigão, andava junto, aonde ia estava junto. Absalão, por sua vez, era o filho de Davi. Um dos filhos que Davi teve. Num determinado momento da história, Davi, então, nesse salmo que você leu, ele fala acerca de uma afronta que ele está sofrendo. Uma afronta no texto que nós lemos, que ele diz: não é o inimigo que me afronta. Porque se fosse o inimigo, eu até aguentaria. Mas quem me afronta é um homem igual a mim. O meu companheiro. O meu íntimo amigo, que nós íamos juntos à casa de Deus. Davi está falando de Aitofel aqui nesse momento, deduzo eu. De um homem que andava junto com ele, lado a lado, que ele falava assim: olha, nós vamos juntos nessa vida e vamos conquistar muitas coisas juntos. Aitofel, naquele momento da palavra de Deus, o filho de Davi, Absalão, ele resolve, num determinado momento da história, tomar o trono de seu pai. Absalão, ele resolve, naquele momento da história do povo, tomar o reino de Davi, porque ele acha que aquele momento é a hora dele tomar o trono, é a hora dele começar a ter o reinado dele estabelecido. Absalão, então, ele começa a fazer o que? A andar no meio do povo e falar para o pessoal: olha, eu vou ser o próximo rei. Olha, eu vou ser o próximo rei. Olha, eu já sou rei aqui desse lugar, agora quem manda aqui sou eu. Seria como, se eu pudesse dizer, se ele estivesse dando um golpe de Estado. Estivesse ali anunciando no meio do povo que ele era o novo rei. Não satisfeito em fazer isso, de convencer as pessoas de que ele era o novo rei e de que ele seria o melhor para reinar sobre aquele povo, o povo começa a acreditar nas mentiras que Absalão está contando e começam a procurar Absalão como se Absalão fosse verdadeiramente o novo rei. Não satisfeito com isso tudo, Absalão então vai falar com Aitofel e faz uma amizade com esse primeiro-ministro, com esse homem que ali está, que é o braço direito de Davi, e ao invés de Aitofel de repente falar para parar com aquela história, ele resolve dar força para o garoto e fala: faça isso mesmo que eu te ajudo. Se você quer derrubar o rei, conte comigo para dar uma bica nele, porque eu vou te ajudar, garoto. Ou seja, Davi, dentro daquela situação, ele se vê traído pelo braço direito dele e pelo filho dele. Mediante aquela situação que se apresenta, mediante aquela situação que se coloca em prática em volta de Davi, Davi então ele resolve tomar uma postura que de repente a gente olhando para Davi, a gente pode até imaginar que ele tomou uma atitude X, mas na verdade o que ele faz? Bom, já que Absalão quer ser rei,
eu vou embora. Deixa esses homens que querem reinarem no meu lugar. Porque afinal de contas eu não vou brigar com meu filho. Eu não vou brigar também com esse homem que é o meu braço direito. E aí então Davi, ele resolve não reagir à traição que ele está sofrendo. E querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Quem aqui não precisa levantar a mão, e aí eu não estou designando qual tipo que foi, mas quem aqui já foi traído, já passou por uma... E eu não digo traição assim de marido casado com mulher, não. Eu digo traição, de repente, em trabalho, traição, de repente, em família, de pessoas que puxam o seu tapete, que roubam aquilo que você estava fazendo, que tiram, que fazem a sua caveira para o seu chefe, para você não ser promovido e ele ser promovido no seu lugar. Queridos, quem passou por isso sabe o quão... não sei nem se a palavra é difícil, mas o sentimento que dá no cidadão que passa por esse tipo de traição é de passar a mão numa peixeira e resolver a situação. Ah, eu vou resolver esse negócio. Porque, queridos, a traição, antes de ocorrer uma traição, precisa ter uma relação. E para ter uma relação, você precisa abrir certas portas para que aquela pessoa tenha acesso. Uma das portas é a porta da confiança. Você confia em determinada pessoa. Outra porta é a porta da confidência. Você troca confidência com aquela pessoa. Se a pessoa não for sua amiga, ela não te trai, porque você não espera nada de um inimigo. Do inimigo você espera isso mesmo. Que ele puxe o seu tapete, que ele tente te dar uma volta, que ele fale mal de você. Mas quando um amigo faz isso, aí sim se configura a traição. E quando isso acontece, queridos, mistura-se um sentimento, se assim eu posso dizer, de vingança mesmo. Você fala, vou me vingar. Ele está falando mal de mim, eu vou falar tudo que eu sei dele também, porque eu sei muita coisa dele, eu vou falar também. Ah, eu vou falar. Ah, ele está botando no Facebook, eu vou botar também. Ah, ele está fazendo tal coisa, eu vou fazer também. Ah, ele botou meu enredo na portela, então eu vou botar no salgueiro e vou falar também, porque eu não vou deixar isso barato não. Eu vou partir para cima dele e ele vai ver uma coisa, eu vou processar, eu vou atrás desse homem, porque ele vai pagar o que ele está fazendo. Esse, queridos, é o primeiro sentimento que vem aos nossos corações. O desejo de vingança. Porque, afinal de contas, ser traído abre um machucado, queridos, que parece que a cura para aquele machucado é um banho de sangue. Queridos, o veículo da traição é sempre quem está próximo. A traição, ela nunca vem de longe. A traição, ela não vem de quem está distante, não. Ela vem de quem está pertinho, queridos. E isso acaba por trazer no nosso coração também uma decepção e um desapontamento. Mas, e olhe para cá uma coisa, porque eu quero te ensinar algo. Quando nós colocamos a nossa justiça, a justiça do homem, quando nós colocamos aquilo que nós temos como desejo no nosso coração, como sendo o principal a ser feito, é como se nós disséssemos para Deus assim, Deus, deixa que eu resolvo, que eu não preciso da sua justiça não. Deixa que eu sei como resolver esse problema. Deixa comigo que eu sei que... eu sei o que é bom para tosse. Pode deixar comigo. Quando nós fazemos isso, é como se nós colocássemos Deus de lado e colocássemos a nossa força em primeiro lugar. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para que eu e você possamos fazer algo que nós aprendemos na palavra de Deus. É quando nós formos traídos e passarmos por uma situação que de repente é uma punhalada nas costas, ao invés de nós sairmos correndo para responder, que nós possamos pegar aquela carta de afronta, aquela situação pelo qual nós passamos e falar, Deus, eu quero a tua justiça e não a minha.
Porque Deus, eu sei que a sua justiça ela é perfeita. Que a tua balança não vai pender nem para um lado e nem para o outro. Então Deus, em nome de Jesus Cristo, olha por essa situação e que seja feita a tua vontade. Agora me pergunta se é fácil. Queridos, não é fácil. Pelo contrário, queridos. Mas fazendo isso, você entrega para Deus esse problema e fala: Deus, esse problema está debaixo da tua vontade. Essa afronta que eu estou sofrendo, essa traição pela qual eu estou passando, eu deixo para que o Senhor julgue e que seja feita a tua justiça. Davi, nesse momento, homem de guerra, homem que sabia o que havia de ser feito, ele poderia perfeitamente ter passado a mão no exército dele e ter falado: olha, vamos batalhar, ainda que seja meu filho, ele está maluco, então vamos para... Ainda que seja meu braço direito, ele está perdendo as estribeiras, então Senhor, em nome de Jesus Cristo, me ajuda nessa guerra, porque eu vou partir para cima desse homem. Mas não foi isso que Davi fez. Davi, ele pegou toda aquela situação e entregou para Deus, para que a vontade dele fosse feita. E queridos, quando a gente entrega um problema, uma situação na mão de Deus, Deus resolve. Amém. Eu vou te dar um spoiler aqui de toda a situação, como ela aconteceu e como ela terminou. No fim das contas, Absalão, ele conseguiu tomar o trono. Absalão, a primeiro momento, parecia que ele estava triunfando, porque ele começou a reinar, ele começou a colocar naquela situação, ele começou a fazer o reinado da maneira dele. Mas dentro de pouco tempo, tudo fugiu do controle, querido. A guerra, ela foi deflagrada verdadeiramente, porque chegou um determinado momento que Davi não pôde mais resistir ao que estava acontecendo. E a guerra começou. E no fim das contas, querido, o que aconteceu é que Aitofel não aguentou a pressão pela qual ele estava passando e enforcou-se. Absalão, ele passou por determinada guerra, por determinada batalha, e que dentro daquela batalha ele acabou por morrer também. E Davi acabou por retornar para o trono que sempre foi dele. O que Deus está falando para mim e para você é, primeiro, te encorajar a ficar calado e entregar para Ele esse problema que você está passando. Posso ouvir um amém por conta disso? E que, queridos, nada que parece que você está perdendo, você está perdendo. Porque aquilo que é seu, é seu. Aquilo que parece que estão te tomando ainda faz parte da sua vida e ainda é seu. Por mais que pareça que o inimigo está triunfando, na verdade ele está cavando a cova dele, porque dentro em pouco tempo ele não vai aguentar com a pressão que ele está colocando sobre a própria vida dele. Então, queridos, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para te falar o seguinte: eu, Pablo, eu não sei qual o problema que você está passando, mas Deus sabe cada tribulação que você tem passado. Deus tem visto as armações que têm sido feitas contra a sua vida. Eu posso ouvir o misericórdia por conta disso, mas Deus te convida nessa noite a fazer o seguinte: entrega a mim o seu problema, porque eu vou entrar com a minha justiça. Entrega a mim essa situação, porque eu vou fazer o que há de ser feito. Eu não sei se tem um glória aí nos seus lábios, mas eu quero começar a te conclamar nessa noite a você erguer as suas mãos para o alto, porque Deus conhece esse problema que você tem passado. Deus conhece essa situação e Deus te fala: não entre em luta, não entre em batalha, não entre em guerra, porque essa guerra é minha. Assim diz o Senhor. E no momento certo, na hora certa, eu vou entrar com a minha providência, eu vou entrar com a minha provisão, porque você não está perdendo nada. O que é seu está guardado debaixo dessa terra e no céu também, porque existe um Deus que vela pela palavra dele e que é conhecido também como um Deus de guerra, um Deus de batalha. Mas é na hora certa que ele vai entrar nessa situação, nessa peleja. Ele só te pede o seguinte: fica calmo e quieto, porque esse problema é comigo. Vai ser, olha para esse irmão e fala: olha, meu irmão, vai ser até complicado ficar quieto, hein? Porque ver Aitofel armando, ver Absalão querendo promover coisas e eu tendo que me manter calado não vai ser fácil. Mas Deus te trouxe aqui para falar: olha, eu estou contigo. Por mais que de repente você olhe para você e seja apenas uma criança, Deus está contigo.
Por mais que você olhe para você e fale, mas eu sou um rei, como pode eu ser afrontado? Deus é contigo. Amém. Independente de como você se enxergue, de como você se veja, de como você ache que você é, Deus é contigo. Aleluia. Um rei pode ser afrontado? Não, não pode, mas Deus é com ele. Um garoto menor da sua casa pode passar por situações sem ser... Não, não pode, mas Deus também é com ele. Independente de como você se enxergue, queridos. Você é um servo de Deus. Você é um servo do Deus Altíssimo. E nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Aleluia. Nada daquilo que tem sido armado, conjecturado, vai andar para frente, porque existe um Deus que te guarda e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pede ou pensa. Amém. E no momento certo, tudo que é seu vai voltar para as suas mãos. E aí o Espírito Santo te pergunta nessa noite, mas quem aqui assume que vai ser difícil ficar calado durante isso tudo? Levanta a mão assim, só um pouquinho. Você que falou que vai ser difícil, se coloca de pé aí no seu lugar. Porque Deus vai te fortalecer para que você possa aguentar as afrontas de Absalão, as afrontas de Aitofel, a fim de que Deus possa fazer a justiça dele, porque a justiça de Deus, ela não falha, queridos. O pessoal diz por aí que ela tarda, mas não falha. Mas na verdade ela não tarda não, queridos. Ela vem no momento certo, ela vem na hora certa, ela vem no momento que ela tem que ser operada, queridos. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, eis aqui o teu povo, Senhor. Eis aqui o povo que chama pelo teu nome, Pai. Que de repente está passando por situações de ser caluniado, Pai. Assim como Davi passou, Senhor. Está passando por situações, Pai, de olhar ao seu redor e falar, meu Deus, eu jamais imaginei que viria dessa fonte. Eu jamais imaginei que... Deus querido, eu jamais imaginei que eu poderia passar por esse tipo de situação e que viria da onde está vindo. Pai querido, Deus amado, Santo, poderoso, guarda de Israel. A decepção, Senhor, ela só é colocada em prática quando nós depositamos a esperança em alguma coisa ou em alguém, Pai. E Deus querido, nós passamos por esse terrível processo, Pai. Nós passamos pela situação, Pai, de levar punhaladas, Pai. Nós passamos por situações de estar em armações, Pai, contra a nossa pessoa. E eis aqui o teu povo, Pai, que está na tua presença, Senhor, fazendo, Pai, um voto, Senhor, fazendo, Senhor, de repente na sua presença, Pai, algo como se fosse assim, se eu pudesse dizer uma promessa de ficar caladinho durante essa situação. Mas Deus querido, não é fácil, Pai. Fortalece meu irmão, Pai. Fortalece a minha irmã para que ele possa, Senhor, aguentar calado as afrontas, aguentar calado as armações, aguentar calado aquilo que o Senhor tem sido colocado em prática, Pai, pelo reino dos inimigos, a fim, Pai, de prejudicar as nossas vidas. Deus querido, faz-nos ficar calados, Pai. E Deus querido, nós queremos nessa noite entregar a Ti essa situação, Pai, para que o Senhor passe em revista, venha com a sua providência, venha com a tua provisão, porque, Pai querido, a bem da verdade é que Aitofel armou contra a vida do meu irmão e da minha irmã, Absalão se levantou contra a vida do meu irmão e da minha irmã, armou, fez o que tinha que fazer, Pai, e parece estar triunfando, mas Deus querido, Pai amado, assim como Aitofel se levantou, assim como Absalão se levantou, existe um Deus no céu que é poderoso, que também se levantou, se colocou de pé no trono. Existe um Deus que é digno de todo louvor e de toda adoração, que viu essa situação também e que resolveu entrar com a sua providência e com a sua provisão. E Pai querido, é esse Deus que nós servimos, é o Cristo Todo-Poderoso. Então, Pai, nós colocamos diante de Ti essa carta de afronta, nós colocamos diante de Ti essa situação, Pai, que se colocou de peça. Deus querido, nós colocamos diante de Ti essa armação que foi feita por aqueles que nos cercavam e Te pedimos. Deus querido, entra com a sua providência, entra com a sua provisão. Pai querido, nós não queremos batalha, nós não queremos guerra, nós vamos nos retirar desse tipo de situação. Mas Deus querido, em nome de Jesus Cristo, honra a nossa fé, Pai. Honra aquilo que nós estamos depositando aos Teus pés, que é a nossa confiança, para que o Senhor entre com a Tua justiça, com a Tua providência, com a Tua provisão nesse tipo de situação.
E faça, Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai. Desbaratina, Pai, aquilo que tem se levantado contra as nossas vidas e dá vitória ao teu povo, Senhor. Coloca da tua destra, Pai, porque, Deus querido, nós, Pai, assim como Davi experimentou, nós queremos experimentar do teu poder também, Pai, nos livrando da boca do leão, colocando da tua destra sobre as nossas vidas e derrubando o nosso inimigo. Pai querido, nós colocamos diante da tua balança, Pai, essa situação, tua balança que é fiel e que não pende nem para um lado e nem para o outro, para que o Senhor Deus faça justiça nas nossas vidas. E nós te pedimos de maneira especial, Pai querido, apressa-te em nos socorrer, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, principalmente, Pai, nós te pedimos, faze-nos, Deus, ficar calados, Pai, e confiando que o Senhor está fazendo o melhor nas nossas vidas, Pai. Tudo isso nós fazemos e te entregamos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.